saludo a la iglesia con la gracia y la paz del Señor. Amén. Antes de la lectura de la palabra, oremos pidiendo que Dios hable con cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos, oh Dios, de tenerte a ti como nuestro Dios soberano, oh Dios. Te pido, Dios, que tú abras nuestros corazones, oh Dios, esta mañana. Que tu bendita palabra, oh Dios, venga a alimentarnos, oh Dios. Saciarnos, oh Dios. Saciar la hambre, oh Dios, del hambriento, Dios. La sed del sediento, Dios, en esta mañana. Que tu palabra, oh Dios, venga de encuentro a cada uno de nosotros aquí. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, abramos la palabra de Dios en 1 Pedro 1, del 23 al 25. Estamos dando seguimiento a la serie bíblica, la mayordomía bíblica. Hoy estaremos tratando justo de la mayordomía de la palabra eterna de Dios. Para eso, abramos en 1 Pedro 1, 23 al 25. Dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Hasta aquí, hermanos. Hermanos, los versículos anteriores de ese pasaje que hemos leído, Pedro ha venido describiendo con una profundidad la grandeza de la salvación que Dios nos ha concedido. Una salvación que nace de las misericordias de Dios. Una salvación, hermanos, que se purifica con las pruebas y que llama a una vida santa y obediente a Dios. Pero note que ahora, en los versículos 23 al 25 que hemos leído, el apóstol Pedro nos muestra el origen del fundamento de nuestra salvación. Muestra que no proviene de algo pasajero o corruptible, sino de una semilla incorruptible, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una palabra eficaz y eterna. Pedro pone el foco en el fundamento de ese nuevo nacimiento. El mensaje central de ese pasaje es muy claro. La vida del creyente surge, y no solo surge, se sostiene y se mantiene solamente por el poder de la palabra eterna de Dios. El pueblo de Dios que ha nacido de nuevo por medio de esa palabra, y por lo tanto, si ha nacido por medio de esa palabra, debe perseverar en santidad, en esperanza en medio del sufrimiento que podamos estar viviendo en ese mundo. Debemos de saber que nuestra salvación es segura en Cristo. El contexto de la epístola de 1 Pedro fue escrita a creyentes que atravesaban tiempos muy difíciles. Muchos habían sido dispersados, alejados de sus hogares, viviendo como extranjeros en una cultura hostil a su fe. Había dolor, había pruebas, había cansancio espiritual para la iglesia en aquel entonces. Y en medio de esa realidad, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les recuerda a aquellos creyentes y nos recuerda a nosotros también al día de hoy. Una verdad que sigue siendo vigente también en nuestros días. La nueva vida que late en el corazón del creyente, de todo el creyente,
no es producto del esfuerzo humano, ni de una emoción pasajera, sino es el poder de Dios obrando en cada uno de nosotros. Es una obra viva, una obra divina realizada por medio de la palabra de Dios. La misma palabra que ha obrado con poder, que ha criado los cielos y criado la tierra. Essa mesma palavra, irmãos, agora vive dentro del creyente. O problema de fundo é um problema humano que Pedro está tratando aqui. Quando a vida se vuelve difícil, e isso nós sabemos muito bem, quando a vida se vuelve difícil, quando somos rechazados ou tratados com injustiça, é fácil olvidar quem somos e nosso chamado em Cristo. Muitos, em meio da aflição, intentam sostener-se por suas próprias forças e acaba e termina debilitando-se. Por isso Pedro nos leva de novo ao centro de nossa esperança. Nos dirige a la palavra eterna de Deus. E o versículo 24 e o versículo 25 que hemos leído é uma parte de la profecia del profeta Isaías em el capítulo 40, em específico el versículo 6 e 8 del profeta Isaías 40, 6 e 8. El texto, hermanos, em Isaías, a profecia de Isaías, foi escrito em um contexto muito similar, por isso Pedro lo utiliza, lo toma isso para a igreja. Um povo que pronto sofreria juízo, o juízo de Deus, o cautiverio babilônico. E Deus trata de confortar, trair uma palavra de consuelo para esse remanente fiel que vivia em meio de uma nação infiel chamada Israel. E Deus lhe adelanta que em este momento eles seriam tentados a pensar que as promessas de Deus haviam falhado. Pero Deus les recordou, em específico em Isaías 40, versículo 7, que diz assim: la hierba se seca, la flor se marchita. Porque, note aqui, tem um porquê que a erva se seca e a flor se marchita. Porque o viento de Jeová soplou em ela. Aqui o profeta nos está mostrando e mostrando a todos nós, mostrou para o povo em aquela época, e mostra para nós aqui, que é Deus el que hace secar a erva e marchitar a flor. El hombre, los impérios, são ervas. Deus governa a história, estabelece limites, pero sua palavra permanece para sempre. E a lo largo de toda a história bíblica e a história que conhecemos, esta palavra ha demonstrado ser viva, eficaz e poderosa. Em Gênesis vemos isso claramente, em el origen de la criação. Notem que Deus não ha levantado suas manos, não ha cogido nenhuma herramienta para criar o universo. Deus simplesmente falou: sea la luz. E de la nada, la luz apareceu. Hermanos, não houve martilho nem cincel em la criação. La luz apareceu de la nada, a criação inteira nasceu dessa voz, dessa palavra de Deus. Donde havia caos, surgiu ordem. Donde havia tinieblas, brilhou a luz. Donde não havia nada, nada, hermanos, nada. Surgiu todo. Todo por el poder de la palavra de Deus. Um outro exemplo, hermanos, vemos em los dias do profeta Ezequiel. Ali, em específico Ezequiel 37, ali em um vale lleno de huesos secos. O profeta escutou a voz do Senhor com o mandato: profetiza sobre esses huesos e dile: oí palavra de Jeová. E quando
Ezequiel habló. De inmediato, hermanos, lo imposible ocurrió. Los huesos se unieron, tendones y carne los cubrieron y entró el aliento de vida y un ejército entero se levantó. Hermanos, cuando Dios habla, lo muerto vive. El imposible sucede. E não é só em el Antigo Testamento, em el Nuevo Testamento, lo que vemos em Juan 1, que esta palavra eterna de Deus se ha hecho carne, justo em el versículo 14. Se ha hecho carne e habitou entre nós. E essa palavra encarnada em Cristo, lo que vemos que em uma noite de tormenta em el mar de la Galileia, os discípulos se encontravam aterrorizados. Los vientos rugiam, las olas golpeavam a barca. La muerte parecia inevitável. E então todos eles viram a Jesus poner-se de pé em essa barca e com solo uma palavra, callar, emudece. E ao instante se ha hecho grande bonança. Os elementos, hermanos, se rindem a sua voz. La creación reconoce a su creador. Más tarde, hermanos, frente a una tumba cerrada, Jesús, en Betania, Lázaro llevaba 4 días muerto. Había llanto, desesperanza y corrupción. El cuerpo de Lázaro ya estaba en estado de putrefacción. E então a voz de Cristo penetrou não só a sepultura, sino a sombra da morte mesma. E Cristo ha dicho, Lázaro, ven fuera. Hermanos, e imediatamente o morto salió com vida. Isso está em Juan 11:43. A voz de Cristo não só llama, suscita vida donde não la hay. E de princípio a fim vemos sempre o mesmo. A palavra de Deus crea. A palavra de Deus sostiene. A palavra de Deus transforma corações. A palavra de Deus sana, libera, convierte e também juzga. É a palavra eterna de Deus, del Deus eterno que não falha. La que hace lo imposible posible. La que nunca regresa vacía. Pero ahora, hermanos, Pedro, em sua epístola, quer que entendamos uma verdade fundamental. Todo lo humano é passageiro, pero a palavra de Deus permanece para sempre. Essa palavra não só nos hizo nascer de novo. Essa palavra também nos alimenta, também nos transforma e também nos sostiene hasta el fim. Em ela encontramos, hermanos, la fuente, el poder e la constância de nossa vida espiritual. E por isso, esse passagem nos confronta com o chamado central. Somos mayordomos de la palavra eterna de Deus. Não fuimos postos como seus donos, sino como custodiadores de aquilo que nos ha dado vida, a palavra eterna. Fuimos postos para viver bajo sua autoridade e proclamá-la com integridade, para que outros também, por meio de ela, tenham vida. Por isso, a la luz de ese texto, reflexionaremos que significa ser mayordomo de la palavra eterna. Como esta palavra eterna estabelece o fundamento sobre o qual todo se sostiene, todo permanece. Como marca o caminho que devemos seguir. E como alimenta a alma e fortalece a los redimidos dias tras dias. Com essa compreensão em mente, hermanos, avancemos agora para o primeiro ponto. Para considerar como a palavra eterna é o fundamento
para a eternidade. E não é só o fundamento, é o único fundamento para a eternidade. Deus ha estabelecido, hermanos, este único fundamento, que é a palavra eterna. Em Juan 17, versículo 3, diz assim: E esta é a vida eterna. Notem, esta é a vida eterna, que te conozcan a ti, el único Deus verdadeiro, e a Jesucristo, a quem has enviado. Hermanos, aqui lo que vemos é que conhecer a Deus não é simplesmente saber quem é, sino de vivir em comunhão com Ele, entrar em uma relação real de fé, de obediência e adoração. Pero aqui nos surge uma pergunta essencial: como pode o ser humano, finito como nós, conhecer ao Deus transcendente, invisível e infinito? Como pode? A resposta é clara e contundente. Solo por meio de sua palavra eterna. Solo por meio da palavra de Deus, hermanos, podemos conhecê-lo. Ela é o meio por el qual Deus se revela ao homem. É Deus mesmo dando-se a conhecer. Por isso Jesus orou dizendo em Juan 17, 17, disse assim: santifica-os em tu verdade. Tu palavra és a verdade. Note aqui, santifica-os significa separa, aparta-os em tu verdade. E o próprio Jesus já explica o que é a verdade. É a palavra, ou seja, aparta-los em tu palavra. Esta é a vida eterna. Ser santificado, irmão, significa isso, ser apartado, ser moldeado, sostenido por la palavra de Deus, vivir bajo su poder e bajo su direção também. La palavra não é só um mensagem escrito, é Deus obrando por meio de ela, transformando e relacionando-se com seu povo. É a voz viva del Deus eterno, irrumpindo em el tempo. Por isso, hermanos, afirmamos, o verdadeiro fundamento para a eternidade não é algo, sino alguém. É Deus mesmo, revelado em sua palavra. Ele é o único sem princípio e sem fim. É o único. De Ele procede toda a vida. E fora de Ele não há existência real. Por isso, hermanos, a palavra eterna é o instrumento mediante o qual Deus comunica vida, sostiene nosotros en la vida, establece nuestro ser en la vida, que es en la palabra de Dios como fundamento para la eternidad. Por la palabra, hermanos, por la palabra de Dios somos edificados sobre su verdad. E por la palavra permanecemos firmes para a eternidade. Ele sustenta todas as coisas com o poder de sua palavra. Hebreus 1:3. Todo lo criado subsiste por sua palavra. Dia, lo que vemos hoje deixará de existir. Pero sua palavra jamás perecerá. O próprio Jesus ha dicho em Mateus 24:25, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras não passará. Reinos se caem, impérios se extinguem, ideologias se diluem, e hasta nossos recuerdos se esvanecem. Pero la palavra do Senhor vive e permanece para sempre. Ela é o único fundamento seguro sobre o qual se pode edificar para a eternidade. E aqui, hermanos, e aqui está o ponto. A palavra não é simplesmente um texto antigo.
É a revelação eterna del Deus eterno. O fundamento seguro de toda esperança verdadeira. El alma humana solo puede sostener en la verdad revelada, en la verdad divina. E quando esta verdade é ignorada ou rechazada, a vida perde su eje, su direção e su propósito. Cristo lo ilustrou isso muito bem, de uma maneira sencilla e muito profunda em Mateus 7:24, diz assim: El que oye mis palavras e la hace, le compararei a homem prudente que edificou sua casa sobre la roca. Essa roca, hermanos, é Cristo, revelado por sua palavra. Está fundamentado em lo eterno, hermanos. Não significa que não haverá tormentas, senão lo que significa es que nenhuma tormenta será capaz de arrebatar-nos de la mano de Cristo. Cristo, hermanos, é o Deus Criador, é o único Deus, parte de la Trinidad. É o único, hermanos, fundamento seguro, que permanece firme quando todo lo demás se derrumba. Solamente Ele. E agora o versículo 23 de nosso texto base nos diz: hemos sido renascidos, não de semente corruptível, sino de incorruptível, por la palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Isso nos quer dizer, hermanos, que essa palavra não solo nos transmite a verdade divina, sino que esta verdade divina nos transforma. Deus nos transforma mediante a verdade revelada por sua palavra. Nos dá vida espiritual, nos sostiene em la fé e nos guia em todo. Por isso, hermanos, como mayordomos de esta palavra, nossa primeira responsabilidade tem que ser muito clara. Qual é? Creerla. Devemos de creer em primeiro lugar a palavra, edificar toda a nossa vida sobre esta verdade divina, sobre esse fundamento seguro. Um exemplo bíblico, quero pôr aqui positivo, um exemplo bíblico positivo. Podemos ver em 2 Reis, capítulo 22, sobre o rei Josias. O rei Josias recebeu o livro da lei que havia estado perdido dentro do templo. E ao ouvir a palavra de Deus, rasgou seus vestidos, se humilhou e buscou ao Senhor com todo o seu coração. E em consequência desta atitude, dessa decisão, desse impacto que ele ha recebido, ele é impulsado a uma reforma espiritual em toda a nação. Note, hermanos, que Josias entendeu que a palavra não era um adorno cerimonial, sino que o fundamento da vida do povo de Deus, sua mayordomia da palavra se manifestou em duas coisas: em obediência e acção. La escuchou, la creyó e la aplicou com seriedade à sua vida. Agora, como um exemplo negativo, vemos em Jeremias 36 ao rei Joacim. O rei Joacim escuchou a palavra de Deus, pero la cortou com um cuchillo e la arrojou ao fogo. Tratou a palavra eterna de Deus como se fuera desechável. E seu desprezo terminou em ruína e juízo. Porque quem menosprecia a palavra de Deus, menosprecia ao Deus mesmo que la pronunciou. Pero hoje também, hermanos, ao dia de hoje, vemos ambos exemplos em nosso dia a dia. De forma positiva, vemos a creyentes, a iglesias, a famílias que tomam a palavra de Deus em sério, la leem, la enseñam
e obedecem, e edifica sua vida sobre ela, esses dão fruto. Aún em tempo de escassez, de sequia, dão frutos. Sua fé descansa, irmão. Isso porque sua fé descansa na palavra eterna. Agora, de forma negativa, há outros que descuidam a palavra de Deus. La deixam cerrada como adorno em suas casas. Busca conselhos em redes sociais antes que em la palavra. E alguns incluso la correm para justificar seus pecados. Isso, hermanos, é queimar a palavra de Deus em el coração, tal como Joacim ha hecho en el fuego. Hermanos, todo lo que não está fundamentado em la palavra de Deus, em la palavra eterna de Deus, se marchitará. La palavra de Deus é o único fundamento seguro. La pergunta é: somos mayordomos fieles como Josías, que recibió a palavra com temor e ha puesto por ação em obediência? Ou somos como Joacim, que despreciaram a palavra de Deus? Em el hogar, pensamos um momento, estamos edificando nossa família sobre a palavra eterna de Deus ou sobre nossas próprias opiniões? Em la vida personal, leemos e obedecemos a palavra cada dia? Ou la deixamos cerrada mientras buscamos orientação em outros lugares? Hermanos, a palavra de Deus não só é o firme fundamento para a eternidade, sino que ela é o sendero traçado por el qual devemos andar. E aqui entramos em nosso segundo ponto. A palavra de Deus é o que deve guiar nossa vida em um mundo passageiro. O salmista declara: lámpara a mis pés es tu palavra e lumbrera a mis caminhos. Salmo 119, 105. Em um mundo lleno de oscuridade, a palavra eterna não é um conselho opcional. É a luz que alumbra a vida, a senda del creyente. Deus, hermanos, le dijo a Josué, Deus le dijo a Josué el secreto de uma vida firme e guiada por la palavra. E está em Josué 1:8, diz assim: nunca se apartará de tu boca este livro de la lei, sino que de dia e de noite meditarás em ele. Aqui está o secreto, hermanos. Então surge a pergunta: como podemos viver de uma forma firme e bendecidos em este mundo oscuro e hostil a nossa fé? A resposta é sencilla: deixando-nos guiar por la palavra eterna de Deus. Ser mayordomos de la palavra significa permitir que ela marque nossas decisões, que defina nossas prioridades, que oriente cada passo que damos. Ela é nosso faro em meio da tormenta, nossa brújula quando todo parece incierto. Só quando, hermanos, a palavra eterna de Deus mora verdadeiramente em nós, nossos pensamentos, nossas decisões, nossas ações se alinharão com a vontade perfeita de Deus. Só assim. Por isso, hermanos, a palavra deve de estar em nossa boca. Não só em la boca, em nossos pensamentos, em nossa meditação diária. Deve moldear o que hablamos. Porque de la abundância del coração habla la boca. Mateus 12, 34. A palavra deve renovar o que pensamos, deve guiar a maneira em que vivimos. Só assim nosso caminho será prosperado
e seremos conocidos, reconocidos como hijos de la luz, nacidos e guiados por la luz de la palavra eterna de Deus. Veamos um exemplo positivo. É o próprio Josué, que eu he mencionado aqui antes. Depois da morte de Moisés, Josué tinha uma missão impossível, não é a película, hermanos. Tinha exatamente uma missão impossível, guiar a um povo rebelde a la terra prometida. Pero su éxito não dependeu de sua força nem de sua estratégia, sino de sua obediência a la palavra. Deus lhe deu a clave para prosperar. E qual foi a clave que já hemos leído? Meditar em la palavra de Deus de dia e de noite. Esta foi a clave. Josué obedeceu, ha posto em prática, e a vitória não vino por la espada, sino por sua obediência a la palavra. Josué, hermanos, foi um mayordomo fiel, guardou a palavra e la aplicou em cada passo. Lo impossível, hermanos, lo impossível se volvió possível quando Josué ha hecho isso, porque Deus obra a través de aqueles que se deixam guiar por sua palavra. Agora veamos um exemplo negativo, bíblico. Um exemplo negativo, vemos ao rei Saul. O rei Saul despreciou ser guiado por la palavra de Deus. Em 1 Samuel capítulo 13, Saul desobedeceu uma ordem direta de Deus, esperar a Samuel para oferecer sacrifício. Saul se impacientou e ele mesmo ha oferecido. E logo, Saul, em 1 Samuel capítulo 15, Saul ignorou outra ordem direta de Deus, de acabar com a vida de Amaleque, juntamente com todos seus bienes. Saul desobedeceu por completo este mandato. Não matou nem sequer Amaleque e tampouco destruiu seus bienes, quedou com o melhor de seu botim. Perdeu, hermanos, a aprovação de Deus. Saul foi um mayordomo infiel de la palavra. Escuchou a palavra, pero não se deixou guiar por la palavra. Preferiu elegir seus próprios conselhos, sua própria opinião. E seu reinado, como consequência, terminou em fracasso e rechazo. Hermanos, a diferença entre Josué e Saul é a mesma que vemos hoje em nosso dia a dia. Entre os creyentes que tomam a Bíblia em sério e os que la ignoram. Unos edifica sua vida sobre a roca firme de la verdade e outros sobre el pantano, la arena movediza de suas próprias opiniões. Pero ao final, lo que temos que ter claro que só permanecerá firme aqueles que edificaram suas vidas sobre a palavra. Por isso, hermanos, não podemos permitir que a palavra de Deus se diluya entre modas ou interpretações humanas. Se suavizamos a palavra de Deus para agradar a outros, deixamos de ser luz. Se la mesclamos com ideias do mundo, perdemos seu poder transformador. A palavra não necessita ser atualizada ou modernizada. Necessita ser creída, obedecida, proclamada com fidelidade. Tal como Deus la deu. Uma palavra pura, completa e imutável. Graças a Deus, hermanos, que aún há famílias que hacen de la palavra su lámpara diária. Leem juntos, decidem juntos conforme a palavra. Aunque enfrenta lutas, aunque enfrenta provas, vivem com a direção certa.
e uma estabilidade. Pero tristemente, também há aqueles que escutam a palavra, domingo tras domingo, e la trata como uma opinião mais. Deixam que suas emoções decidam como viver. Despreciam a voz de Deus vivo, trayendo sobre si mesmo confusão e tropeço. Hermano, ser mayordomo de la palavra significa consultarla antes de decidir, obedecerla aunque cueste, dejar que sea la brújula en todos os aspectos de nossa vida. Hermanos, não há GPS mais seguro que a palavra de Deus. Mientras as ideologias cambiam cada dia, a palavra permanece iluminando o caminho del creyente. Que peligro, hermanos, que peligro é caminar a ciegas, bajo suas próprias opiniões. E quanta bendição é quando cada passo que se dá é fundamentado em la palavra de Deus. Pero cuidado, hermanos, pode haver um problema aqui. Pode haver uma falsa seguridade. Não basta com ter uma Bíblia em las manos, nem escuchar muitos sermones, nem de ir à la igreja todos os domingos. Se não bebemos de la fuente viva, de la palavra eterna de Deus, nos debilitaremos. E confundiremos muitas vezes palavra de homens como se fosse a palavra de Deus, ou palavra del mundo como se fosse a palavra de Deus, sem discernimento. Ou pior aún, confundir palavra de diabo como palavra de Deus. Somos chamados a beber de la fuente, meditar, guardar sua palavra em el coração. De lo contrário, marchitaremos como la hierba, sem fruto ni transformação. Como ilustração, imaginemos agora um viajero que necessita chegar a um destino muito importante, pero ele não tem um mapa próprio. Escuta muitas vozes. Uno le dice, gire a la derecha, outro les dice, gire a la izquierda, e outro, siga em recto. E este homem não chega a seu destino. Assim, hermanos, ocorre quando vivimos sem la guia de la palavra eterna. Escuchamos muitas vozes, pero nunca alcançamos o propósito de Deus para nossa vida. Por isso, hermanos, o Senhor prometeu em Jeremias 31 ou 33, pondrei mi lei em seu interior e la escreverei em seus corações. Hermanos, hoje em dia, o acesso à Bíblia é enorme. A Bíblia se pode ter, a palavra de Deus se pode ter impressa em papel, se pode ter em el móvel, em el ordenador, se pode ter em áudio, em todos os idiomas. Pero, hermanos, lo decisivo não é onde está a Bíblia, não é onde está a palavra de Deus, sino mora em mi coração, está em mi coração. Hermanos, como outro exemplo, o pão, hermanos. Aunque eu tenha um pão aqui delante de mim, se eu não lo como, morirei de hambre. Para ser saciado, hermanos, temos que comer. O pão não sacia, hermanos, não alimenta se não lo comemos. Assim também a palavra de Deus. Se não alimentamos de ela, não seremos transformados. Ser mayordomo de la palavra eterna, hermanos, ser mayordomo de la palavra eterna, é alimentar-nos de ela, meditar-la, memorizar-la, vivirla, obedecer-la cada dia. La palavra, hermanos, hemos visto em el primer punto que não é só o fundamento. E acabamos de ver que agora a palavra também, ela é nossa guia, a que tem que guiar o passo do creyente. E agora vamos a ver que a palavra também, ela é o alimento em la vida, que sostiene a vida do creyente para a eternidade. Para isso, vou citar agora Mateus 4:4,
Jesús en la tentación, cuando el diablo tentaba a Jesús, Jesús citó las escrituras. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese pasaje, hermanos, es un pasaje íntegro que se encuentra en Deuteronomio 8:3. Jesús citó las escrituras ao diabo quando o diabo le tentou. Notem que Jesus nos está ensinando que a vida humana não só se sostiene de alimento físico, sino com a palavra que procede de Deus. Assim como o corpo necessita alimento físico para nutrir e para manter-se, nosso espírito necessita a palavra de Deus para nutrir nosso espírito. Note que em 1 Pedro 2:2 diz assim: desear como ninhos, recém-nascido, la leche espiritual não adulterada, para que por ela crescais para a salvação. Note que Pedro compara ao creyente como a um recém-nascido, a um bebê recém-nascido, que deseja a leche pura, a leche não adulterada. Isso significa sem mescla, sem contaminação, sem diluí-la com nada. Essa é a palavra que não ha sido manipulada por homens. O creyente deve desejar a palavra pura, sem mescla, sem nenhuma alteração. ¿Por quê? Porque, hermanos, solo a palavra pura nos traz vida. Sem a palavra não há crescimento, sem a palavra não há força, não há discernimento. Assim como um ninho não pode viver se se le priva de la leche, o creyente não pode madurar se le priva de la pureza de la palavra. Quando a palavra se mescla com ideias humanas, se perde seu poder nutritivo. Pero quando se recebe, tal como salió de la boca de Deus, vivifica, fortalece e sostiene nossa alma. Como ilustração, imagina agora um jarro de água cristalina, pura. Pero agora tu corre uma água cristalina del inodoro. 3 gotitas del inodoro e mezcla 3 gotitas em esse jarro. ¿La beberías? Claro que não. ¿Por quê? Porque aunque parezca limpia, está contaminada. Assim ocorre com a palavra de Deus. Quando se añade ou se mezcla algo ajeno, perde sua pureza. Em el deserto, quando o diabo tentava a Jesus não respondeu com emoções humanas ou racionamentos humanos, senão com as escrituras. Em Mateus 4:4, como já hemos visto, Jesus citou: não só de pão vivirá el hombre, sino de toda palavra que procede de la boca de Deus. Note que Jesus se aferrou a la palavra tal como está escrita, sem torcê-la, nem adaptá-la, e tal como estava. La vitória, hermanos, foi fruto de uma palavra pura obedecida. Pero notem que o diabo, em la tentação, o diabo também corre. Tu estás falando de la palavra, pois aqui palavra também. O diabo corre um texto de la palavra eterna de Deus, em específico, o Salmo 91, que vemos em Mateus 4:6, que o diabo cita para Jesus uma passagem. Pero claro, sacou de seu contexto, lo distorsionou. E assim, hermanos, o diabo sigue haciendo al dia de hoje. Cita a escritura, pero la distorsiona, la mezcla com um mensaje humanista, centrado em el bienestar del hombre. Predica que Deus quer, antes de todo, que tu seas feliz, feliz e feliz, que prospere.
que não sufras. Hermano, isso não é o evangelho de Cristo, é o evangelho do diabo. É um evangelho adulterado, sem cruz, sem confrontação com o pecado, sem arrependimento, sem o poder que transforma o coração. É uma palavra que suena bíblica, porque corre texto bíblico, pero carece de verdade, é distorsionada. Por isso, hermanos, o creyente deve ter discernimento espiritual. E como vamos a ter discernimento espiritual se não alimentamos da palavra? Hermanos, o inimigo, para destruir-te, a ti e a mim, não necessita arrancar a palavra de nossas mãos. Só necessita diluí-la. Só necessita descentrar de Cristo e poner el hombre. Assim, hermanos, aunque haya iglesias llenas e llenas, estão vacias de la verdade de Deus. Solo a palavra pura, sem mescla, sem adulteração, pode sostener tu fé quando llegue el deserto. A mayordomia da palavra consiste em alimentar-nos de ela com disciplina, com deleite e com dependência. Não é um luxo espiritual, é uma necessidade diária alimentar-nos de ela. Um bom mayordomo da palavra sabe que sua vida depende de este alimento. Agora, hermanos, citando rapidamente, mira, Salmo 1. Bienaventurado el varón, agora versículo 2 diz, cujo deleite está em sua lei, e em sua lei medita de dia e de noite. Hermanos, solo assim el creyente será como um árbol plantado junto a corrientes de água, em meio firme, em meio de deserto, frutífero em todas as estações del año. Hermano, não há vida sem a palavra de Deus. Não há vitória sem a palavra eterna. Não há madurez sem a palavra. Porque donde não arde a palavra eterna, não há vida espiritual. Devemos de aferrar, aférrate, hermanos, a la palavra pura. Ela te sostendrá hasta el fim. Quero concluir, agora meditando rapidamente. 2 Timoteo 4:3 diz assim: vendrá tempo quando não soportará a sana doutrina, a palavra pura. Vendrá esse tempo. E esse tempo, hermanos, já ha llegado. Muitos não toleram a verdade. Prefieren mensajes cómodos, diluídos com a mentira. Prefere el falso evangelho del diablo antes que el evangelho del Dios eterno. Pero Deus, hermanos, nos ha confiado su palavra, não para tenerla guardada em uma estanteria, sino para predicarla em su pureza, alimentar-nos de ela cada dia e hacer de ela nossa guia, nossa espada. Hermanos, quem se alimenta da palavra cresce em madurez, em discernimento e santidade. Por isso, não diluyamos o mensaje para hacerlo mais aceitável ao mundo. Seamos mayordomos fieles de la palavra eterna de Deus. Amém? Que Deus os bendiga.